Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News desta semana. Eu quero agradecer, claro, sempre é bom agradecer, né, a sua companhia, você que tem estado com a gente nesses meses, você que tem acompanhado o desempenho do nosso canal, o material que nós temos produzido por aqui, o Opinião América, que é uma plataforma que você sabe, tem o objetivo de proporcionar um espaço do livre pensamento, da livre expressão, onde você pode fazer análises também junto com a gente, junto com os nossos convidados, como temos feito nos podcasts, nas lives. Aliás, nós teremos na próxima semana uma live muito legal, hein? Vamos falar um pouco de esportes, vamos falar de história, vamos falar de futebol com o jogador Silvio Costa. Aliás, ex-jogador, com uma passagem brilhante pelo Bragantino, campeoníssimo da era Luxemburgo, também com passagens pelo Fluminense, futebol europeu e seleção brasileira. É radicado aqui nos Estados Unidos já há alguns anos, tem muita história para compartilhar com a gente. Não perca, nos próximos dias aqui no Opinião América Live. Deixa eu aproveitar, como sempre faço, pedindo para que você venha também interagir com a gente, se inscrevendo no canal, se assim ainda não fez, comentando, mandando também aí o seu share, compartilhando o nosso material para o maior número de pessoas, Pega ali, vai lá, coloca compartilhar, dá um share. Você pode mandar aí para o seu grupo de WhatsApp, pode mandar para aqueles que de repente você tem em contato diário através da internet, e eles vão poder também começar a compartilhar o nosso material. E é claro, você dando o seu like, você vai ajudar também cada vez mais o canal ganhar força, relevância, visibilidade, e o YouTube vai entendendo também que o nosso material pode chegar cada vez a mais pessoas. As nossas tradicionais notícias, do final de semana. Hoje, sábado, estou aqui em Downtown Miami, temperatura agradável, final de semana de muito sol, Estive em Orlando ontem, há poucos dias também em Naples. Aos pouquinhos nós vamos percebendo que aqui a Flórida, começa a ganhar aquele contorno já, de temperaturas um pouco mais altas, O inverno desse ano foi um inverno um pouquinho mais gelado, se comparado a outros anos. E nós, que nos despedimos também há poucos dias oficialmente do inverno, estamos agora na primavera, mas tudo passa muito rápido. Daqui a pouquinho o verão está com tudo também aqui no Sunshine State. Notícias. Eu não vou nem me ater hoje às notícias aqui dos Estados Unidos, as notícias locais, até porque nós, infelizmente, vimos a retomada dos ataques de Israel ali na faixa de Gaza, isso devido ao não cumprimento das cláusulas do cessar-fogo que estava vigente. Esse cessar-fogo de etapa inicial acabou também sendo expirado, e a possibilidade de avançar com uma segunda parte desse cessar-fogo também não aconteceu. O grupo Hamas desferiu alguns ataques contra Israel. Tivemos novamente nos últimos dias ações operacionais do grupo rebelde Houthis, eles que foram também impactados por ações norte-americanas. Aliás, falando dos Estados Unidos, mais envolvido do que nunca em todas essas questões que seguem, infelizmente, pendentes ali no Oriente Médio, bem como entre Rússia e Ucrânia. Vimos aí alguns avanços, pelo menos no que diz respeito a falas, tanto de Zelensky como de Vladimir Putin. Também os interlocutores norte-americanos ainda se demonstrando bastante otimistas com relação ao cessar-fogo que estaria prestes a acontecer, dando fim a essa guerra de mais de 3 anos entre Rússia e Ucrânia, mas de prático mesmo nós ainda não vimos nada, junto a essas negociações. Temos também as questões relacionadas à exploração das terras raras, há interesse dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. O presidente Trump tem trabalhado muito nisso para que a Ucrânia aceite, sem nenhum tipo de limitação, aquilo que está sendo alinhado para o cessar-fogo e também o ingresso dos Estados Unidos em território ucraniano, exatamente visando a exploração desses minerais. Vamos aguardar, talvez essa semana nós tenhamos novidades.
Mas indo para o Brasil, até porque notícias acabaram de uma certa forma também, né, colocando o Brasil numa perspectiva, até por que não dizer, de âmbito internacional, uma vez que Eduardo Bolsonaro, o deputado mais bem votado na história do Brasil, né, deputado federal por São Paulo, acabou anunciando que estará se radicando aqui nos Estados Unidos e fazendo com que, na verdade, os Estados Unidos seja agora o seu palco de atuação, visando, segundo ele, ainda lutar pelos interesses dos patriotas, as questões que envolvem também o executivo do Brasil, o legislativo e o poder judiciário. Ficou agora totalmente em aberto aquilo que em alguns momentos vinha sendo travado de forma mais velada, né? Essa queda de braços entre o Supremo Tribunal Federal e, em específico, o ministro Alexandre de Moraes, se antagonizando com o Eduardo Bolsonaro, né? Depois de tudo que já veio acontecendo também com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ele acaba se licenciando do cargo de deputado. Essa licença tem uma duração máxima de 120 dias, mas já se fala na possibilidade até mesmo de renúncia do mandato. E aí surgiu, né, a discussão. Estaria Eduardo Bolsonaro fazendo uma jogada para pressionar primeiramente o Supremo Tribunal Federal e deixá-los, né, de mãos atadas, uma vez que existia a possibilidade de Eduardo Bolsonaro perder o passaporte e sofrer outras restrições. Falou-se até mesmo da possibilidade de prisão, uma vez que Eduardo Bolsonaro estaria, segundo o entendimento de alguns membros da Suprema Corte do Brasil, ferindo a soberania nacional, na medida que trouxe para os Estados Unidos questões internas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo do país. Não se sabe como isso de fato será lidado a partir de agora. A expectativa é que aconteça então um julgamento, né, nos próximos dias, aí sim envolvendo o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses dias que antecedem esse julgamento, que provavelmente deve acontecer já a partir do dia 25, mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria então lutando com a possibilidade de ir também para a prisão, algo que a sua defesa tenta desqualificar quanto às denúncias que foram então impostas a Jair Bolsonaro, de que ele teria tido uma participação ativa nos eventos de 8 de janeiro, que foi classificada no processo encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma tentativa de golpe, de ruptura, né, com o padrão democrático, Estado de Direito no Brasil, e que acabou levando muitas pessoas que participaram daquela manifestação na Praça dos Três Poderes para trás das grades. Algumas ainda sem julgamento, outros já julgados, condenados e cumprindo pena. Como, por exemplo, a mais recente condenação, que acabou, de uma certa forma, até espantando. Se tomarmos por base o padrão que já vinha sendo adotado nas decisões da Suprema Corte com relação a esses réus, muitos deles sendo condenados a mais de 17 anos de prisão. Mas, pelo simbolismo que ganhou esse julgamento, estou falando da Débora Rodrigues, uma mãe de 2 filhos pequenos, que acabou, de uma certa forma, ganhando visibilidade, inclusive aqui nos Estados Unidos, o seu julgamento. Ela foi aquela mulher que foi flagrada, pichando uma estátua ali do Supremo Tribunal Federal com um batom, e a inscrição "Perdeu Mané". Imaginava-se que, com a pressão que vinha acontecendo ao longo dos últimos dias,
ela poderia, né, se não se safar de uma condenação, ter uma pena muito mais reduzida, mas não. O ministro Alexandre de Moraes, juntamente com outros ministros, entendeu, formando a maioria, para que ela fosse condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. Como eu disse, o presidente Bolsonaro então fica agora na expectativa, né? Uma vez que a decisão sobre um possível impedimento de alguns juízes da primeira turma serem então desqualificados, né? Para fazerem uma análise sobre esse caso de aceitação ou não da denúncia da PGR contra Bolsonaro. Nós tivemos nesses últimos dias a decisão de que todos os ministros que em tese poderiam então se classificar como suspeitos, né, para participar dessa decisão, todos eles não abdicaram, né, dessa prerrogativa, e na decisão, inclusive do próprio Supremo, foram todos considerados habilitados para fazer essa análise de Jair Bolsonaro, mesmo com o histórico que tinham, né? Eu cito aqui, por exemplo, o próprio ministro Flávio Dino, que já foi ministro, inclusive, da Justiça do governo Lula, ele que se declara, né, alguém de esquerda, né, do espectro comunista, inclusive, e que já chegou a classificar Jair Bolsonaro como um verdadeiro demônio na política. O próprio Cristiano Zanin, ele que chegou também ao Supremo pelas mãos do presidente Lula, ele que foi advogado do presidente Lula na época da Lava Jato, também não se considerando suspeito e tendo esse mesmo entendimento pelos seus pares da Suprema Corte. Além do próprio Alexandre de Moraes, né, que vem sendo bastante criticado por uma corrente de juristas por conduzir esse processo, né, de 8 de janeiro, bem como outros ali no Supremo, da fake news, né, sendo alguém talvez, né, munido de muito poder, por ser o juiz, o investigador e em alguns casos até mesmo a vítima, o que de uma certa forma infringiria as regras, né, do bom direito. Mas não, nenhum deles nem se autoconsiderou suspeito e também não foram retirados, né, da possibilidade desse julgamento na primeira turma, pelo entendimento dos próprios ministros da Suprema Corte. E agora fica então para os próximos dias. Jair Bolsonaro será condenado? Sendo condenado na primeira turma, que vai cada vez mais se desenhando, né, essa possibilidade como real, aí Jair Bolsonaro teria a opção de ser julgado no pleno, com a participação dos 11 ministros. Teria condições do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir pelo menos 6 dos 11 votos para escapar dessa condenação e uma eventual ida para cumprimento em regime fechado, atrás das grades, é a grande questão dos próximos dias. Tivemos a manifestação no Rio de Janeiro, há uma outra manifestação para o começo de abril já agendada para São Paulo, e a expectativa, né, do que vem pela frente, o que poderemos acompanhar, né, nessa disputa que corre nas barras da justiça, mas segundo alguns acaba sendo muito contaminada, né, pelas questões políticas e, por que não dizer, muitas vezes até ideológicas. Eu comecei a tratar do assunto Brasil falando de Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro acredita que ele poderá criar, né, um fluxo de resistência a partir daqui dos Estados Unidos, muito mais do que ele poderia, talvez, né, fazer estando no Brasil e com o seu cargo de deputado federal. Tem muita gente acreditando que isso será só a fórmula para que Eduardo ganhe também visibilidade e narrativa, para eventualmente, não tendo Jair Bolsonaro disponível para disputa em 2026, ele assumir o legado do pai. Vamos aguardar. Muita coisa para acontecer certamente nos próximos dias
e você fica sabendo tudo aqui no Opinião América. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Dê o like, hein? Se inscreva no canal, fique com a gente, acompanhe os nossos vídeos, compartilhe e tenha uma ótima semana. Forte abraço, tchau, tchau.